E o Recanto Crioulo esteve recentemente em Laguna para acompanhar o grande espetáculo A Tomada de Laguna. Esse grande evento, que é inclusive considerado um dos maiores espetáculos em nível de Brasil. Na realidade é uma encenação teatral onde acontece a invasão dos farroupilhas à cidade de Laguna e é declarado também nesse mesmo momento, nessa mesma época, a proclamação da República Catarinense. Por ser e por ter acontecido no mês de julho, também passou a ser chamado de República Juliana. E nós, o Recanto Crioulo, acompanhamos todo o evento e vamos trazer para vocês em matéria para lá de especial. Laguna recebeu turistas de todos os cantos do Brasil para mais um épico, A Tomada de Laguna. A cidade ainda mantém sua arquitetura de época da Anitta, ruas estreitas, construções de época, muito bem conservadas. As arquibancadas em frente ao porto já mostrava que estava tudo preparado para o show. Entardecer, muito bonito, dava um toque especial ao ambiente. Maria Aparecida entrevistou o Werner Schirmermann e também Izzy Souza, atores que representaram respectivamente Garibaldi e Anitta. Pois é, Werner, eu queria saber como foi que você entrou no mundo das artes. Foi muito jovem. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com teatro. Eu já sabia que eu ia acabar fazendo isso. E talvez por isso eu tenha escolhido como curso universitário História e fui ser professor de História, porque eu queria estudar uma coisa além daquilo que eu ia fazer para o resto da vida, pelo menos uma, né? Eu tinha prometido a mim mesmo também estudar Física, mas isso ainda não aconteceu, mas ainda pode acontecer. Era depois dos 60 e eu já tenho 60. Então foi assim, eu comecei escrevendo teatro também, dirigindo. Desde garoto, primeiro grupos amadores e me profissionalizei há 43 anos. Eu tenho 43 anos de carreira, não conto o período anterior, né? Eu conto só o período profissional. É um tempão. Werner, faz mais ou menos uns 18 anos que deu essa encenação, né? Como é reviver tudo de novo? É muito legal, né? Foi em 2004. E 2003 foram os 2 anos que eu fiz. Então faz muito tempo, 18, 19 anos, e a gente encontra os meus companheiros no barco, por exemplo. Quase todo mundo estava comigo no barco há 18 anos. E não perderam a garra, não continua todo mundo lutando e entregue à cena, né? Os guerreiros lutando, os soldados, os farroupilhas, os imperiais. É muito impressionante que está todo mundo, daquela época, está todo mundo aqui. E, claro, tem mais gente incorporada, uma garotada nova aí que também leva o maior jeito. Laguna acaba sendo um elenco muito especial, né, para essa. E para mim, algumas cenas faz com a pele arrepiada. Né? Na Casa de Sete Mulheres, você foi o comandante. Agora você está sendo subordinado, que é o Garibaldi, né? Qual a diferença, assim? Como você poderia, assim, colocar isso? O Bento Gonçalves era um personagem com muito mais responsabilidade. Ele pesava sobre ele a responsabilidade do movimento e das derrotas do movimento, né? Então ele era mais pesado que o Garibaldi. O Garibaldi entrou, a Revolução já tinha começado e ele saiu antes dela terminar, quando as coisas estavam dando errado, ele caiu fora. Então o Garibaldi tem um outro tipo de trajetória, né? Ele sempre esteve mais preocupado com a Itália, ele sempre quis participar do processo de unificação italiana, o que ele realmente fez. Ele é um dos heróis da unificação italiana. Então, o Garibaldi tem ele é mais calmo, ele é mais easy do que o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves era mais sofredor. Eu também fiz no cinema, fiz o General Neto. E esse era um cara que curtia o que estava fazendo. Ele fundou um país, né? Foi ele que proclamou a República Rio-Grandense. Ele fundou um país com 27 anos de idade. Era um visionário louco, maluco, era muito legal. Esses três
são os três cabeças, né? Talvez o Canabarro um pouco, mas os três são os três principais da Revolução Farroupilha, da República Catarinense, a República Juliana. Muito legal essa história. Viu? Nas novelas, você fazia assim, mais papéis fictícios, né? Como é fazer um personagem real? Pois é, ele é o seguinte, ó, eu tenho também por ter estudado história e ter sido professor, eu tenho me é muito familiar isso tudo. E eu tenho uma preocupação em trazer o fato histórico, mas ele tem que estar envolvido de uma humanidade que não está no fato. Eu tenho que trazer o ser humano para dentro da história. E isso não está no fato, né? Como que ele ria, que tipo de coisa eu deixava emocionado. Quando ele olha para a Aninha, que depois vai ser a Anitta, e se apaixona, como que é isso? Isso não são fatos históricos, isso não tem registro disso. Então é isso que cabe ao ator fazer. E então a gente, baseado nos registros históricos, a gente cria uma espécie de concordância entre as coisas, né? Uma coerência entre as atitudes e o fato. E tem que trazer essa vivência da época. Eu tenho que passar para o espectador a época. E a época é esse jeito humano. É aí que está a época. Ô Verne, daí muitos projetos, o que tem ainda pela frente, muita coisa. Conta pra gente um pouquinho. Muita coisa. Eu fiz muita coisa recentemente nos últimos anos. Agora, durante a pandemia, tem filmes que já estão à disposição, Amazon, mas outros que ainda estão para serem comercializados. Eu fiz 3 séries, estou terminando um filme em São Paulo, vou começar um filme na fronteira com o Uruguai, um filme do Tabajara Ruas, e depois uma outra série que deve ser rodada em Minas Gerais. Então eu estou cheio de atividade mesmo, muita. É muito difícil conseguir agenda para trabalhar. Pois é, Liz, e você já representou várias vezes o papel de Anitta. Você não se sente assim uma Anitta? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu posso dizer que eu não me sinto uma Anitta, porque eu acho que é muito difícil alguém se igualar a essa mulher. Na verdade, todo o trabalho que a gente faz é para mostrar o quanto ela é única. Mas nós somos, sim, guardiãs da memória de Anitta, do legado dela e de tudo que ela deixou, e nos inspiramos no exemplo dela. Esse é o que eu quero deixar, a mensagem que eu quero deixar com o meu trabalho. E chegou a hora. Arquibancadas lotadas e começa a apresentação. Marlene Pássaro cantou seu hino, Anitta Garibaldi. E literalmente, o show pegou fogo.
também foi entrevistado os prefeitos de Laguna e Imbituba. Mais um grande espetáculo e a sua cidade está no point. É isso aí. Mais um resgate de um valor inestimável que o lagunense traz dentro do coração, que é a cultura, né? Então isso é o resgate da nossa história, da nossa cultura, que a gente trabalha e investe, né, para transformar tudo isso em desenvolvimento econômico, em geração de renda, né, que é o que nós precisamos, né, usando tudo que nós temos aqui, as nossas belezas naturais, né, e tudo isso que vocês viram hoje aqui em Laguna, né, transformando isso em oportunidade, né, em inserção social, né, para que a nossa população tenha uma qualidade de vida melhor. Prefeito, o senhor como homem político, homem público, o que é necessário? Porque eu observei o ano passado a questão do catarinense não saber nem quem é Anita Garibaldi. O que tem que ser feito para que realmente todo catarinense nos 4 cantos do estado saiba quem foi Anita Garibaldi? Anita Garibaldi, uma guerreira, nasceu aqui em Laguna, teve a história lindíssima de amor, né, com Giuseppe Garibaldi, que é o que mais tira aí o suspiro aí da mulherada, né, o momento do beijo aí nas cenas, né, nesse evento. E a Anita ganhou o mundo, né, passou por 4 países, né, e teve uma história fez um capítulo de sua vida em cada um deles, né, e na Itália, então, com o seu companheiro Garibaldi, né, eles fizeram a reunificação da Itália, né, e esse trabalho, né, eles são, né, conhecidos como o pai da Itália, o Garibaldi, e a Anita, a mãe da Itália, dado a importância que ela teve, né, e eles tiveram, o casal teve, né, na configuração deste país que é a Itália. Então, eu, né, na minha tenra idade, na cidade de Lauro Miller, onde eu nasci, né, eu ouvi falar, na minha professora, né, sobre as histórias de Anita Garibaldi e sobre Laguna, né. Então, eu acho que a educação, né, ainda é o vetor principal de informação para os nossos jovens, né, e a gente começa por aí, né, mudando, acrescentando, né, pesquisando e incentivando, né, através da educação, poder aprimorar cada vez mais o conhecimento, né, sobre a história, né, tanto do Brasil quanto também a história das nossas cidades, né, e entre elas Laguna. Então eu aposto sim, né, que um dos melhores caminhos é através da educação. Realmente é uma importância muito grande a gente receber aqui, né, o bisneto de Anita Garibaldi. A Anita, que foi tão importante, que teve tanta história, que teve passagem em Imbituba. Aqui em Imbituba aconteceu o episódio conhecido como Batismo de Fogo de Anita Garibaldi, né, uma batalha naval na qual Anita Garibaldi foi ferida, né? Então é uma passagem importante, e a vinda, né, a integração que existe hoje da história de Anita no Brasil e na Itália, é a oportunidade que temos de unirmos novamente esses dois mundos, de aproximarmos esses continentes no sentido de turismo, no sentido de apoio mútuo, né, de desenvolvimento em conjunto. O prefeito aqui em Imbituba tem dado importância à área cultural? Com certeza, né? É uma área que a gente tem procurado desenvolver. A nossa Superintendência de Cultura tem trabalhado bastante para que a gente possa resgatar a riqueza cultural que Imbituba sempre teve, né? A gente tem um hall de artistas grande, a gente tem um histórico, um passado muito relevante culturalmente também, e a gente precisa trabalhar isso para que a gente mantenha, para que os nossos pequenos, né, possam acompanhar tudo que Imbituba já produziu e tudo que a gente tem de bonito na nossa história. Hoje em Laguna nasce uma nova república. Marlene trouxe ao centro do palco o prefeito de Laguna e o responsável desse grandioso espetáculo, senhor Adilson Cadorini. E para encerrar, essa dupla que fez história, Giuseppe e Anita Garibaldi. Trinta anos de confiança no homem do campo, no lojista, no vendedor e no trabalho sério e comprometido.
milhares de itens na pauta, 3 marcas próprias e mais de 3.000 parceiros comerciais satisfeitos. Profissionalismo, agilidade na logística e atenção no pós-venda fazem essa confiança se transformar em sucesso. HDECKER, 30 anos. Qualidade e diversidade.